Graça e paz, irmãos. Foi uma bênção a nossa viagem, poder ser trabalhado pelo Senhor. Nós estávamos num lugar que tinha apenas 2 banheiros, para 38 pessoas. E eu quase cometi um patocídio, irmãos. Não sei se existe essa palavra, porque do lado do meu quarto tinha uns 10 patos, marreca e ganso. E que eram maltratados. O cara que era para dar comida não dava. E de madrugada era aquela sinfonia, meus irmãos, que eu estou ainda com essa síndrome. Então ore por mim. Mas o nosso refrigério, o nosso renovo vem do Senhor. Então essa é um dos aprendizados da graça, né? Onde que a gente ganha o espírito da cruz, da renúncia, do amor, do relacionamento, do despojar. Eu não sei se você já deu graças pelo banheiro que você tem em casa. Eu estou agradecendo demais da conta o banheiro que tem em casa, irmãos. Então é muito bom ter um banheiro tranquilo, sem fila, onde que o clamor era muito grande. É a minha vez, vai rápido, que eu estou apurado. Eu falei, pai, mas glória a Deus por isso, que a gente pensa no próximo, por necessidade. Às vezes não era nem espontâneo, né? Porque você ser atrapalhado no meio do serviço não é muito saudável. Mas são coisas assim que Deus trabalhou na minha vida, e eu creio no grupo também, de suportar, de respeitar o outro literalmente, e ver a graça de Deus trabalhando no nosso meio e na vida dos irmãos. Então, como nós vimos o agradecimento, eles mandaram um forte abraço a toda a igreja. Então, é uma experiência espiritual, com certeza, de dependência de Deus, mas de comunhão também, que é espiritual para todos nós, né? E ver Deus trabalhando é algo maravilhoso. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 4. Poder considerar algo que o Evangelho tem feito, né? Como que Deus, da sua infinita graça, comunica com a gente a sua palavra. Há muitas pessoas que nunca leram a Bíblia, pessoas iletradas, pessoas que não tiveram contato direto com a palavra, com a Bíblia, com o exemplar, como a gente. E Deus está salvando. E Deus vai trabalhar na vida de cada um, em cada povo, em cada nação, segundo a sua misericórdia. E a Bíblia diz que é a sua bondade e a misericórdia que conduz o arrependimento. Contudo, não podemos invalidar a sua palavra. E nós vivemos hoje num mundo de distração. É muito comum hoje a gente ouvir crianças que estão sofrendo déficit de atenção, crianças inquietas, que não conseguem parar um pouquinho e prestar atenção, não ouvem, ou quando ouvem, não entendem o ensino do professor, a palavra dos pais. E hoje a gente enfrenta isso no mundo espiritual, na igreja. Pessoas que estão ouvindo a palavra e muitas vezes estão cauterizadas. Os seus ouvidos, a sua mente, a sua compreensão. Eu creio que hoje nós temos que clamar e suplicar a graça de Deus, para que venha desobstruir da nossa alma, do nosso interior, todo aquele lodo, toda aquela toxina, que está atrapalhando algo tão importante para a nossa vida, que é a palavra de Deus. Talvez porque a gente tem tido esse banquete da palavra, ensinamentos tão preciosos, homens de Deus que levantam para ministrar na nossa vida,
a gente não percebe esse valor. E aí a gente vai criando uma teoria religiosa muito grande. Então eu queria que você curvasse a sua cabeça e orasse comigo, pedindo mais uma vez essa manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Pai, é no nome do Teu Filho que nós estamos aqui juntos para celebrar o Teu nome. E o Senhor tem nos ensinado a importância da pregação, do ensino, do Evangelho de Cristo crucificado. Pai, não nos deixe nos acostumar com essa verdade tão preciosa. E que não venhamos fazer isso, Pai, para agradar homens apenas. Mas nos dá a mensagem da cruz e o Espírito da cruz. Revelada e vivificada pelo Espírito Santo, Pai. Nos ajude, Pai, a experimentar essa riqueza da Tua palavra através do Teu Filho Jesus. Abra os nossos ouvidos, Senhor. Porque às vezes a gente está tão endurecido, e tão distante, tão acostumado. E pelo poder, Pai, da Tua graça, do sangue de Jesus, que nos purifica das obras mortas, daquilo que não vale a pena mais. Intervém no nosso meio, Senhor. Intervém na minha vida. E por graça, que eu possa comunicar algo que está no Teu coração. Em nome do Teu Filho. Amém. Irmãos, eu vou fazer a leitura. Eu não sei se o Dodô tem a tradução à mensagem. Ela é um pouquinho diferente, mas nos ajuda a perceber alguns detalhes. É possível? Não tem? Tem? Se ele tiver, por favor, irmão Dodô. A partir do verso 8:4 a 15. Acho que está na tela. Não. É esse? É a mensagem? Não? Então o Dodô vai ler ali na Bíblia. Enquanto viajavam de cidade em cidade, muita gente se unia ao grupo e passava a acompanhá-los. A eles Jesus contou esta história. Um lavrador saiu para semear. Algumas sementes caíram no caminho. Foram pisadas, e os passarinhos as comeram. Outras caíram sob pedras e brotaram, mas secaram porque não tinham raiz. Outras caíram no meio das ervas daninhas, que cresceram e as sufocaram. Outras, por fim, caíram em terra boa e produziram uma grande colheita. Vocês estão ouvindo com atenção? Os discípulos perguntavam: qual é o sentido dessa história? Ele disse: vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus, conhecem as suas verdades, mas há quem precise ouvir essas histórias, mesmo que nem sempre as entendam. Os olhos deles estão abertos, mas não veem nada. Os ouvidos deles estão abertos, mas não ouvem nada. Até o 15. Essa história retrata a vida de muitos deles. A semente é a palavra de Deus. As sementes no caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas o diabo a arranca do coração deles, para que não acreditem que serão salvos. As sementes que caíram nos pedregulhos são os que ouvem com entusiasmo passageiro. Diante da primeira dificuldade, perde o interesse. As sementes que caíram entre as ervas daninhas são os que ouvem a palavra, mas a preocupação constante com o amanhã e a ilusão de viver para ganhar dinheiro e divertir-se a sufocam. As sementes não produzem nada. Já as sementes na terra boa são os bons corações que se apropriam da palavra e se apegam a ela. Não importa o que aconteça, eles permanecem firmes até a colheita. Amém. Só uma observação que não há coração bom. É Deus que nos dá um novo coração. O que gostaria de considerar o que Jesus está mostrando, irmãos, da semeadura da palavra. Jesus Cristo é o Verbo encarnado, que veio trazer
a revelação do amor do Pai. O Verbo que se fez carne. E ele vai mostrar a importância da pregação, do ensino, da sua palavra. E nessa parábola, nós vamos ver que Jesus está mostrando 4 tipos diferentes de reações, ou de tipo de semeadura. Na realidade, são diferentes reações humanas em relação à palavra do Evangelho, a semente do Evangelho. Então nós vamos considerar, baseado nesse texto, o primeiro ponto, onde que a ideia que as aves comeram a semente, ou seja, o poder das trevas atua para roubar a palavra de Deus dos corações. Sabemos que isso aconteceu no Éden com Adão e Eva, onde a verdade foi afastada e substituída pela mentira. Ou seja, sem a palavra encarnada, não há salvação e nem frutificação. Satanás é astuto e trabalha para abandonarmos a verdade de Deus e acreditarmos em suas mentiras. Às vezes eu me intrigo, aquele momento tão glorioso dos nossos pais, Adão e Eva, numa relação tão profunda, onde não havia o pecado ali no Éden. Eles desfrutavam da companhia de Deus, do relacionamento com Deus, e uma intervenção diabólica rompe com toda essa realidade tão gloriosa de amor, e onde que a dúvida do inferno, de Satanás, é jogada contra a palavra de Deus. E o que mais nos espanta é como que Adão e Eva deixou a palavra de Deus para dar ouvido à mentira do diabo. Eles estavam ali no lugar, o melhor lugar que tinha, diante da vontade de Deus. E agora, nós estamos olhando nessa parábola, que o semeador saiu a semear, e as aves dos céus vieram e roubaram a semente. E às vezes a gente não percebe, Deus tem dado a palavra para nós, e a gente não percebe a luta espiritual, o interesse de Satanás e do seu bando em roubar essa palavra, a verdade do Evangelho de Cristo na nossa vida. Aqueles que estão ouvindo, mas de repente ficam anestesiados, distraídos, porque segundo o texto, eles deixaram Satanás, na sua astúcia, roubar a semente da palavra de Deus. O que nós precisamos, pela graça de Deus, que temos crido no Evangelho, ter o privilégio de orar pela pregação da palavra de Deus. E Satanás tem roubado a palavra não só dos corações, mas de pregadores, de pregações, de reuniões que eram para falar de Cristo, do seu Evangelho, do seu amor, da redenção plena e graciosa, que tem sido substituída por tantas mentiras, humanismo, religiosidade, que não tem mudado a vida de ninguém. Tem trazido peso, tem trazido uma moralidade, mais ou menos, mas vida cristã, vida com Cristo, vida de filho, vida de adoração. E agora, olhar para essa história que Jesus está chamando a atenção, que Ele vai mostrar que devemos prestar atenção, como que o reino espiritual trabalha, ação de Deus, e muitas vezes pessoas que não querem a palavra de Deus. Será que nós temos considerado a palavra de Deus, a importância dela no nosso coração? Isso não é ação humana. Nós temos que apenas clamar: Senhor, eu preciso receber a Tua palavra como uma palavra viva, a palavra do Senhor. E me ajuda, opera isso em mim. Porque até então a nossa mente obstruída pelo pecado não compreende. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Há muita informação em nosso meio, televisão, jornal, internet. Mas não basta, irmãos. O que nós vamos ver aqui, as reações das mais diversas, que ainda perturba
muitos de nós. Outra reação que a gente vai ver aqui nessa história, ou nessa parábola, pessoas que recebem a mensagem na superfície do coração, elas recebem, elas não vão dizer, eu não quero ouvir, eu não gosto disso. Elas até gostam. Alguns dizem que são amigas do Evangelho. Mas na realidade, não têm a experiência, né? Debaixo delas existem rochas impenetráveis. Esses ouvintes acabam não tendo nenhuma percepção espiritual, continuando presos a si mesmo, às suas tradições. Pode até ser pessoas religiosas, porém sem uma experiência genuína. A planta murcha que lemos diz a respeito daqueles que repelem a verdade a despeito, aparentemente, de terem aceitado a mensagem. Ou seja, eles estão dizendo, nós gostamos, nós amamos essa mensagem, mas na realidade não abre mão da sua tradição, não abre mão do seu homem velho e não experimenta a realidade genuína de uma regeneração, de uma vida com Cristo, do seu novo nascimento. Eles são amigos da mensagem, mas isso não significa que estão salvos, não significa que passaram de fato por essa experiência, porque a experiência do novo nascimento, a regeneração, é obra exclusiva da graça de Deus. Não basta gostar, é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Parece-me que muitas vezes a gente está tão acostumado que a gente não percebe isso. Por isso que é um milagre. A regeneração é um milagre de Deus. O convencimento é obra do Espírito Santo na nossa vida. Mas corremos sérios riscos de gostar, mas não vivenciar isso na nossa família, no nosso caráter e muito menos com Deus. Porque se não tem vida com Deus, porque não nasceu de novo. Se não nasceu de novo, não dá para caminhar para a glória de Deus, não dá para dar fruto, não dá para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, amados. E aí é uma coisa muito sutil, que parece, mas não é. Isso tem que trazer temor no nosso coração. Espírito de súplica, porque o Evangelho é o poder de Deus. E aonde está essa manifestação na minha vida e na sua? Quando a gente cantou pela manhã, né? Precisamos às vezes fazer algumas observações. Cadê a manifestação dos filhos de Deus? Não é que nós vamos produzir isso, e nem podemos. É que a graça de Deus, somente a graça de Deus pode transformar filhos espirituais do diabo em filhos de Deus, que pela vida de Cristo vão perceber, vão experimentar a vida com Deus, uma vida de testemunho, de evangelização, em pregação, em servir uns aos outros. A planta murcha, como nós vimos aqui, ela aparenta algo, mas não tem. Tais pessoas nunca entregaram, de fato, as suas vidas ao senhorio de Jesus Cristo para receber a salvação. Outro tipo de reação, irmãos, que o texto traz nessa parábola aqui, diz a respeito das pessoas que supostamente creram, mas foram seduzidas pela fascinação do mundo. Este grupo também é numeroso hoje em dia. Aparentam ser cristãos, contudo nunca foram regenerados, porque a base não é Cristo, mas os interesses por essa vida terrena. Eles ouvem a palavra e não a rejeitam no primeiro momento. O verso 14 vai mostrar claramente: seus frutos não chegam a amadurecer. Por que isso? As sementes caem em terreno não lavrado, onde já existem sementes estranhas. Na verdade, precisamos compreender que tudo é feito exclusivamente pela graça em Cristo, sem qualquer mistura. Deus não divide a sua glória com ninguém. Tanto o terreno como a semente são operados exclusivamente pela Trindade. Uma das coisas que a gente vai ver aqui dos espinhos, das pedras que estavam ali no meio daquela semente, nos ensina muitas vezes as pessoas querendo fazer do seu modo. Aprenderam algo, não querem abrir mão, e não se rendem ao senhorio de Jesus, a sua palavra, ao modelo que Deus tem, que é o seu Filho, a sua obra salvífica na cruz do Calvário. Então nós vamos observando que na nossa caminhada, mesmo que nós, pela graça de Deus, já recebemos a experiência, mas muitas vezes a gente está tão desfocado, irmãos. Por que será? Como que essa ação de pedras e espinhos tem sufocado a nossa vida
com a palavra de Deus. Andamos de uma maneira como se Deus não tivesse palavra, como se Deus não tivesse uma direção para nós, aí agimos segundo a nossa cabeça, segundo a nossa vontade, segundo a vontade da carne, que a Bíblia vai dizer, os que andam segundo a vontade da carne, caminham para a morte. Quantas coisas erradas que ainda, como novas criaturas, a gente vai e ali é caminho de morte, é algo que não vale a pena. E aqui nós precisamos olhar que Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu gostaria que lêssemos Judas capítulo 11, porque quando eu olho para esse texto aqui, que é segundo Deus e segundo nós, e não segundo nós, a gente vai lembrar de Caim e Abel. Caim e Abel foram ensinados, receberam a semente dos seus semeadores, seus pais, Adão e Eva, que foram salvos, quando Deus ali sacrificou o animal, apontando para Jesus, para a sua graça, para a sua misericórdia, que sem derramamento de sangue não há remissão. Eles passaram a boa semente, a boa palavra, a verdade salvadora para Caim e Abel. Mas Caim preferiu ficar com a sua lógica e dar ouvido a Satanás. Então olhar para esse texto nos traz clareza. Por que Caim foi rejeitado? Por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim? Porque o seu coração não tinha sido entregue totalmente à suficiência da palavra de Deus. Onde ali o sacrifício tipificava, o sangue tipificava Cristo Jesus. E agora nós podemos olhar para Judas, verso 11. Pode ler, irmão. Ai de mim. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Tudo bem, vamos parar aqui. Ai deles, pois seguiram o caminho de quem? De Caim. Isso mostra claramente que Caim não se rendeu à palavra de Deus, onde Adão e Eva, seus pais, foram instrumentos para ensinar a palavra de Deus. Mas Caim, na sua arrogância, como muitos de nós, cria o seu próprio jeito, seu próprio modelo, a sua própria receita, a sua própria doutrina. Isso mostra porque muitos não chegaram e não vão chegar a uma realidade espiritual verdadeira, de novo nascimento, de vida com Deus, porque estão criando o seu próprio caminho, segundo o maligno, aonde que a primeira carta de João 3,12 vai esclarecer um pouco mais daquilo que sufoca, que vem para roubar, que vem para nos distrair, e nós não percebemos. E Caim foi tão ousado e tão insistente, muito soberbo, ao ponto até de questionar Deus. Essa é uma religião do inferno, cheia de si mesmo. O texto diz para nós, pode ler, Dodô. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Esse texto já lemos. 1 João 3,12. Por favor. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, justas. A ideia aqui é que ele era do maligno. Ele não se rendeu à palavra ensinada, aquilo que Deus queria fazer na vida dele, e aí então ele é tomado de ódio, do espírito de morte, de inveja, e aqui então ele não entende, ele não se rende, ele não abre mão dos seus conceitos, das suas tradições. Ele está querendo perpetuar a sua religiosidade, a do homem, a de si mesmo, e não aquilo que Deus tinha instituído, tinha provido graciosamente. E podemos olhar para Gênesis também, capítulo 4, verso 3, que vai mostrar para nós esses espinhos e pedregulhos que tomam conta de pessoas religiosamente aceitas. E até consigo mesmo, estão bem. A mente está cauterizada, não há arrependimento, não há entrega absoluta ao senhorio de Jesus, da sua suficiência e da sua graça, e querem acrescentar algo. Esse é um grande impedimento para uma experiência real com o Senhor. Então nós vamos ler a partir do verso 3 ao 7, irmão, por favor. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor
de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que Deus está mostrando, segundo alguns entendidos, que Deus estava ministrando no coração de Caim. E ele continua insistindo no seu egocentrismo, na sua tradição e no seu jeito. Deus estava mostrando o pecado dele. Mas ele não se rende àquilo que só Deus pode fazer. Salvar, redimir. E o Senhor está dizendo para ele: Caim, não é que se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Alguns vão dizer que o pecado jaz à porta é que havia o cordeiro, a provisão de Deus para redimi-lo, e ele não recebe essa orientação de Deus. Alguns vão dizer: Deus estava dando a chance para Caim, Deus estava mostrando para ele, e ele não quis, e ele continua endurecido contra a palavra de Deus. Então é uma religião terrível que nós muitas vezes não percebemos e queremos fazer a vida cristã do nosso jeito. Queridos irmãos, hoje precisamos clamar: Senhor, precisamos ser desconstruídos, entender o teu propósito, confiar na tua palavra, na tua provisão, na minha vida, para termos uma experiência real com o Senhor. Os espinhos, a princípio, não são tão evidentes, mas logo crescem e sufocam a pequena planta. Que espinheiros são esses? Segundo o texto, são os cuidados, riquezas e deleites da vida. Essas pessoas continuam presas no mundo de pecado e nunca foram libertas. Há uma quarta reação nessa parábola. Esse grupo é formado por aqueles que não apenas ouvem, mas também retêm a palavra. Segundo Lucas 8,15, esses frutificam com perseverança. São pessoas que pautam a sua experiência de regeneração na suficiência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encarnado, morto e ressurreto. É aqui que está toda a diferença. A palavra penetrou não apenas na superfície de suas vidas, mas se enraizou profundamente no solo do coração. Outra história que eu fico pensando, como aquele jovem rico se dispõe com tanta aceitação, bom mestre, ele queria a vida eterna, ele se achava digno, e Jesus, conhecendo o coração dele, foi trabalhando, mostrando que ele tinha que guardar os mandamentos, e eu acho que ele foi muito arrogante: eu tenho guardado desde pequeno. Porque tem gente que não acha que é tão pecadora. Será que a gente já foi convencido verdadeiramente que da planta dos pés até a cabeça não há coisa sã em nós, irmãos? Que de fato somos pecadores, separados de Deus? Ou nós achamos que temos uma pitadinha de qualidade em nós? E aquele jovem que era bem educado, próspero, até então, não é pecado ser próspero, mas quando a prosperidade, seja ela qual for, toma lugar, se torna um espinho, uma pedra que sufoca muitas vidas. E aí Jesus vai a fundo e diz para ele que ele precisava vender tudo, dar aos pobres e seguir Jesus. Jesus estava mostrando: amado, você está pegado em muitas coisas, você tem que morrer. Abrir mão de tudo ali, nada mais é do que você abrir mão de você mesmo. Mas a gente quer estar no controle, a gente quer ter o comando da nossa vida, e aí a gente não confia no Senhor. E quando fala de dinheiro, muitos de nós tememos na base, porque a gente não confia no Senhor. É aquele moço que estava ali, se mostrando tão espiritual, tão amigo de Jesus, mas na realidade, quando Jesus mostra uma experiência profunda, que desse mundo não se leva a nada, que tem algo maior para satisfazer o nosso coração, a nossa vida, o nosso propósito, ele não quer. Por que será
que nós trocamos momentos de oração, momentos de comunhão, momentos de ajuntamento, porque entendemos que são elementos, que são instrumentos de Deus para trabalhar na nossa vida, pela sua graça e misericórdia. Mas nós trocamos, nós fazemos tantas coisas desse mundo sem a nossa riqueza. Não necessariamente uma barra de ouro, nem uma conta bancária avantajada nos paraísos fiscais, mas nós criamos a nossa própria riquezinha, do nosso jeito de levar a vida. Ele estava ali, sufocado, com tanta coisa, que aparentemente não se manifestava. E hoje, só Deus para sondar o nosso coração, irmãos. Quanta coisa que tem nos atrapalhado, tem nos impedido. E é a obra da graça de Deus. Ele não entendeu a graça de Deus, ele achou que Jesus ia fazer dele um cara mais infeliz da face da terra, ele achou que a vontade de Deus não era boa para ele, ele achou que não dava mesmo, aquilo não era para ele. E ele, a Bíblia diz que ele saiu muito triste, porque ele era muito rico, ele amou as riquezas. E às vezes a gente luta, a gente sofre tentação das mais diversas áreas. Qual é a nossa reação diante disso? Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Opera em mim a tua palavra. Opera em mim. Não deixa eu conhecer apenas doutrina que eu morri com Cristo, mas que a experiência, o Espírito da cruz venha fluir, Senhor. Quando propostas das mais grandiosas, vamos dizer assim, porque ele estava diante de uma proposta, humanamente falando, muito avantajada, que o texto vai dizer que ele tinha muitas posses, muitas riquezas, mas ele queria a vida eterna. Não basta querer, tem que se render, queridos. E aqui nós precisamos dessa graça. Eu quero ler também, primeira carta de Tessalonicenses 2,13, para que nós possamos compreender o poder da palavra, essa palavra bendita de Deus, que traz o Evangelho. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. A palavra de Deus operando em nós, na sua essência, na sua integridade, na sua suficiência, pela sua misericórdia em nós. Não pode ser misturado, irmãos. A queda de Adão e Eva foi que Satanás misturou, trouxe um tempero estranho e trouxe confusão. E agora a palavra que está operando eficazmente, profundamente. Tem aqueles que não quiseram, deixaram, abandonaram, e o Espírito Santo, por sua graça, tem concedido a nós essa palavra para operar em nós. A nossa miraculosa união, atração com Cristo, nos proporciona uma nova realidade espiritual, para desejarmos tudo aquilo que é do reino de Deus. Essa operação, esse transplante, essa mudança, essa salvação em Cristo Jesus, pela nossa morte e ressurreição com Cristo. Essa realidade espiritual agora começa a acontecer na gente. Depois você vai ler 1 Coríntios 2, 10 a 16, não dá tempo para ler agora, né? Somos participantes da natureza divina, essa graça que está operando em nós, 2 Pedro 1,4. Por isso somos chamados para buscar as coisas do alto, em vez das coisas que são daqui da terra, Colossenses 3,2. Essa nova vida só temos em Cristo Jesus, Efésios 2,6. Ele é a nossa vida, Colossenses 3,4. Com Ele viveremos, Romanos 6,8. Na semelhança da sua ressurreição, Romanos 6,5. Nossa nova vida é, na verdade, a vida de Cristo em nós regenerados. Será que essa é a nossa base de fato? Será que essa é a nossa convicção? Será que isso tem sido uma realidade em nós? Por isso que eu creio que o Espírito Santo quer nos trazer esse quebrantamento, esse arrependimento, para enxergarmos tamanha graça concedida através de Cristo na nossa vida. A vida nova em Cristo é completamente diferente na nossa vida interior. É a suprema manifestação da graça salvadora e santificadora, que nos leva a crer na nossa morte e ressurreição com Cristo.
essa graça provedora, tirando nós de nós mesmos, aonde que Caim quis permanecer, nos rendemos a Ele, para Ele operar em nós eficazmente a natureza divina. Isso é um milagre de Deus, para que possamos ser sal e luz. No mundo de confusão, onde que a mensagem, a palavra não interessa a muitos, não conseguimos nos aquietar muitas vezes, mas a misericórdia de Deus está operando em nós. A cada dia. A palavra de Deus ela é infalível. Você tem consciência disso? Inerrante e suficiente. O sentido da palavra, lá em Tessalonicenses 2,13, é que Paulo está usando, acolheiro, significa mais do que ouvir. É uma ideia de ouvir com o coração e internalizar a palavra com seriedade. Só a palavra do Cristo crucificado tem o poder verdadeiro de produzir em nós a verdadeira regeneração. Ou seja, filhos espirituais do diabo em novas criaturas. 1 Pedro 1,23. Pois foste regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra viva, a palavra penetrando, ela vai ser permanente na nossa vida. Infelizmente, em nossos dias, muitos têm substituído a palavra de Deus pelo entretenimento. Não querem ouvir, não querem aprender do Cristo crucificado, e estão envolvidos nos cuidados desse mundo, irmãos. Não basta gostar da boa mensagem. Nós temos que ver um pouco além. A mensagem de Cristo, do seu amor, do seu evangelho, da sua morte e ressurreição, da nossa identificação, operando em nós eficazmente, para a glória de Deus. Cristo veio como verbo de Deus. João 1:1. Ele mesmo é a semente, a palavra escrita, que testifica a seu... Perdão. Ele mesmo é a semente. A palavra escrita testifica ao seu respeito, que veio como palavra viva. João 5,39 vai mostrar: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Os fariseus, os escribas estavam muito focados na letra. E Jesus estava querendo mostrar: vocês não estão olhando nas escrituras que testificam de mim? Vocês estão vendo o que aqui? Apenas religiosidade, conceito, tradições? Não. Nós precisamos olhar para a palavra e encontrar e conhecer Jesus. Não basta ser simpatizante de mensagem do novo nascimento, ou de qualquer outra pregação bíblica, tampouco querer relativizar a experiência do novo nascimento. Cristo é a palavra viva, que salva, que transforma, que nos liberta. É Cristo, ao passo que a obra do diabo, meus irmãos, é propor uma experiência de mentira e de engano. Muitos estão vivendo essa experiência, irmãos, não se iluda. Por isso que nós temos que clamar, começar por nós, nossa família, nossa casa, a manifestação da palavra viva, do Evangelho de Cristo, para salvar, para libertar, para trazer vida para todos nós. Se de fato passamos pela morte e ressurreição em Cristo, temos um novo estilo de vida, e não vivemos mais na prática do pecado. Romanos capítulo 6, 1 e 2. Por favor, irmão. Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Essa graça abundante, alcançando pecadores indignos como eu, muitas vezes frustrado pela religião, frustrado pela vida, pelos incidentes, problemas, dificuldades que sobrevieram na nossa história. E agora ele está dizendo que essa superabundante graça vai tratar de miseráveis como eu. Porque a gente acha que o outro é miserável, né? Está vendo, irmão, como é que ele tem uma vida miserável? Uma vida desgraçada, nem casar, casou, separou. E a gente fica achando, não, é para mim e para você. Essa superabundante graça trabalhando, tratando com a gente. Por isso que eu quero citar também Tito, capítulo 3, onde que nós temos
essa palavra tão preciosa, irmãos. Que o Senhor desperta em nós esse interesse, a fé, o entendimento da sua palavra, da sua verdade, comunicando a realidade de Cristo no nosso coração. Eu vou ler na minha tradução a mensagem, que tem alguns detalhes que muito me ajudou aqui na leitura. Tito 3 em diante. Até pouco tempo éramos tolos e teimosos, enganados pelo pecado, dominados pelos instintos, andando sem destino e capisbaixo, odiando e sendo odiados. Mas quando Deus, o nosso Salvador, bondoso, amoroso, interferiu, Ele nos salvou de tudo isso. Tudo foi obra dEle. Nós não fizemos nada. Ele nos limpou. E saímos daquela situação como um povo especial, purificado por dentro, por fora, pelo Espírito Santo. Nosso Salvador Jesus, generosamente, nos deu nova vida. O dom de Deus restaurou nosso relacionamento com Ele, nos devolveu a vida, e ainda há mais vida por vir, uma eternidade de vida. Podem contar com isso. Vida, mais vida e eternidade de vida, porque agora é diante do Pai. O verso 8, quero que vocês permaneçam firmes em todos esses aspectos, para que todos que puseram confiança em Deus, se concentrem nos elementos essenciais, benéficos a todos. Fiquem longe da insensatez, de discussões sem propósito, sobre genealogias e minúcias da lei. Isso não leva lugar algum. Ou nós ficamos com essa graça em Cristo, com essa palavra poderosa, salvando indignos como eu e você, ou nós vamos continuar nessa vida terrível do velho homem, do ego, dominando gente perdida. E o Evangelho propõe essa ação poderosíssima do Senhor. Vimos que Paulo mostra que o morrer com Cristo, onde nós somos participantes, nos leva a uma nova vida, a vida de Cristo, a vida da ressurreição. Então, o novo nascimento é uma matéria de verdade absoluta, para que podemos andar em novidade de vida. É o começo. Dizer que se tem fé em Cristo e continuar vivendo para o pecado, para o seu ego, isso é uma afronta ao Senhor. Mas a graça de Deus nos faz ver algo maravilhoso. Romanos 6, 10 e 11. Podemos, pela graça de Deus, experimentar uma nova vida, mesmo no mundo de pecado, mesmo nessa violência que o pecado trouxe. O pecado não é brincadeira, o pecado não é uma invenção nossa, só a gente olhar para os noticiários, e não somente os noticiários, olhar para a gente, com a luz da graça de Deus, para mostrar e nos convencer do pecado. Mas aqui está algo tremendo, verso 10 de Romanos 6. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Aleluia. Mas quanto a viver, vive para Deus. O verso 11. Assim também vós. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vivos para Deus. Irmãos, talvez você e eu já ouvimos centenas ou milhares de vezes. Mas eu tenho pedido a Deus o renovo da palavra, e eu não me canso de olhar essa ação que tem cuidado de mim, tem dado a fé, e considerar que agora eu sou dele, porque ele já fez isso plenamente em Cristo Jesus. Só o milagre da regeneração nos faz conhecer Jesus Cristo, e por graça expressá-lo em nossa vida emocional, na nossa vida pública, em adoração, e também no serviço cristão. A Bíblia vai dizer, em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Dele, por ele e por meio dele. Então a gente sai de cena e ele vem com tudo atuando em nós. O texto é muito claro, ao nos mostrar que Deus é o Criador, sustentador de tudo. Tudo é dele, tudo é para ele. Deus é a fonte, o seu meio e o seu fim. Como salvos em Cristo, nosso objetivo final é a glória de Deus, o Deus trino. Precisamos crer que fomos colocados em Cristo para dar frutos. João 12:24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas ao morrer produz muito fruto. O princípio da salvação divina é Jesus Cristo indo para a cruz, recebendo, se tornando depósito da sua sujeira, da sua pecaminosidade e da minha, e ele morre naquela cruz a nossa morte. Você crê nisso, amados?
Nós não podemos nos acostumar, amém, querido? Eu creio nisso. A morte de Cristo foi por mim na cruz, mas não basta. Eu morri com Ele. A morte de Cristo é a minha morte, porque agora, insensatos, o que tu semeias, não nasce, se primeiro não morrer. João 15:5 vai dizer: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pois somos feitura dele, Efésios 2:10, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A palavra aqui em Efésios, feitura, no grego, significa poema, da qual temos a nossa palavra poema. Esse verso mostra que a nossa vida é como um soneto do Deus Trino, para sermos iguais à imagem do seu Filho. Romanos 8:29. Vamos pôr na tela, Romanos 8:29. Eu gostaria que todos os amados irmãos que creem na palavra, pudessem confessar com a gente hoje, essa verdade que Deus tem para você, pecador, indigno, que precisa de uma salvação, precisa de um renovo, precisa experimentar a verdadeira semente do Evangelho. Romanos 8:29. Vamos ler juntos? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Há algo mais glorioso do que essa experiência do Evangelho, de morte e ressurreição com Cristo, Ele vivendo em nós e nos levando a essa semelhança, que o Espírito Santo venha colocar esse desejo no meu coração e no seu. O nosso desejo não pode ser maior pelo céu, nem pelas benesses ou pelas bênçãos da vida. Deus tem bênção para nós, eu creio nisso, já fomos abençoados nele, mas sem a vida de Cristo em nós, tudo é em vão, e nós não vamos experimentar a vitória e o crescimento sem a vida dele em nós. Para terminar, o anseio do regenerado não pode estar nesse mundo, e sim em Cristo, fazer a vontade dele, investir nos céus, ganhando vidas para o reino de Deus, através da vida de Cristo. Como filhos de Deus, precisamos clamar nessa noite a consciência do que nós somos em Cristo, o poder da palavra, e vivermos para a glória de Deus, e ter o privilégio de frutificar para o Pai. Vamos colocar em pé, irmãos, que você possa entender que essa palavra tem poder, a palavra de Deus, que muda a nossa vida, muda a nossa história. Talvez você está cansado de ouvir, talvez você não está gostando mais, e hoje Deus quer trazer fé para o seu coração, trazer uma experiência, para você conhecer o Senhor a cada dia, amar a sua palavra, e nós não podemos continuar apenas como ouvintes, mas praticantes da palavra, porque a palavra encarnada, o verbo que se fez carne, habita em nós. Nós temos uma canção, e eu queria orar com você, e nós vamos encerrar esse momento, louvando ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Você já está em Cristo, você crê nisso? Ele fez tudo por nós. E busque, clame ao Senhor pela sua graça, para que a gente não seja mais sufocado pelos espinhos, pelas pedras, tanta coisa que está ao nosso redor. Mas há uma graça superabundante para pessoas irreverentes, esquisitas, com déficit de atenção como eu, mas amada, que está sendo trabalhada com a eficácia da palavra. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, Pai. Nós precisamos da Tua graça nessa noite, para conhecer a Ti, experimentar a Tua palavra. Nos perdoa, porque muitas vezes a gente tem desprezado ela, a gente tem se acostumado, a gente tem tido preferências que não glorificam o Teu nome. Mas que a nossa preferência, Pai, seja pela palavra, do Cristo ressurreto, do Cristo crucificado, do Evangelho que é o Teu poder, e que opere, que atua na nossa vida. Pai, atua na minha vida, na vida dos meus irmãos. E aqueles, Pai, que precisam de uma experiência, que eles possam atentar, segundo a sua graça e misericórdia, que revela, que opera graciosamente. Nos guarda, Pai, firma os nossos passos na Tua palavra, e não se apodere de nós nenhuma iniquidade, nenhuma ação do inferno, do diabo, de mentira, Pai, possa prosperar nas nossas vidas, Senhor. Nos dá cada vez mais a firmeza, da suficiência de Cristo, da centralidade de Cristo em nós, porque essa palavra vai produzir 30, 60 e 100 por um, para a Tua honra e glória, Pai.
no nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.